Canto 12. Dante continua a acompanhar a caminhada lenta de Oderise, e Virgílio o incita a largá-lo para retomar o próprio caminho, mas ele permanece olhando para o chão, no qual estão agora representados exemplos de soberba punida, desde a rebelião de Lúcifer a histórias do mundo pagão e relatos bíblicos. Depois de uma longa caminhada, encontram os poetas um anjo que lhes promova a subida à segunda cornise do purgatório, a dos invejosos. Ao lhe chegarem, Dante sente-se mais leve, e Virgílio lhe explica que é porque o anjo apagara, com um toque de asa, o primeiro dos 7 P, que o anjo porteiro gravara em sua testa. Como bois, sob o jugo, eu ia a par daquela alma que grão fardo castiga, enquanto o mestre o pôde tolerar. Mas quando disse, deles te desliga e vai, que aqui cada um em seu barco apresse, com vela e remos, quanto mais consiga. Me aprumei, como em estado que fizesse com a pessoa, embora a minha mente curva e humilhada ainda permanecesse. Encaminhei-me e já seguia contente os passos do meu mestre, enquanto os dois, nossa leveza, exibimos crescente. E ele: ora, volve olhar para baixo, pois fitando o que teus pés pisam, absorto, o teu caminho animarás depois. Como, nas tumbas rasas, sobre o morto está gravado o que ele foi outrora, para a sua memória facultar conforto. Aonde por veja novamente chora, quem o aguilhão sofre de antiga dor, que só as almas gentis inflige a espora. Assim, todo aqui eu vi, mas com melhor feitura quanto à arte, afigurado o chão que corre do monte ao redor. Vi aquele que mais nobre foi criado que qualquer outro, da celeste altura precipitando como um raio, a um lado. Nota: Lúcifer, o anjo rebelde precipitando na terra. Fim da nota. Vi o Timbreu, vi ainda armados Marte e Palas, junto de seu pai, olhando dos membros dos gigantes o descarte. Nota: Timbreu, apelido de Apolo, Morte e Palas, Minerva, ainda armados depois da vitória contra os gigantes. Vi Nemrod, junto ao feito seu nefando, quase confuso, olhando para agentes que em Senaar coadjuvaram seu desmando. Nota: Nemrod, primeiro rei da Babilônia, idealizador da Torre de Babel. Ó Níobe, orgulhosa de seus 14 filhos e filhas, desafiou Latona, mãe só de Apolo e Piana, os quais em represália flecharam toda a sua progenie. Fim da nota. Ó Saul, morto sobre a tua espada, tua imagem vi, em Gilboé, queria não mais chuva sentir nem orvalhada. Nota: Saul, primeiro rei de Israel, vencido pelos filisteus nos montes de Gilboés, matou-se com sua própria espada, amaldiçoando o local para não receber mais chuva ou orvalho. Fim da nota. Ó louca Aracne, assim também te via, já meio aranha, entre os farrapos, mestra de teu labor, que para o teu mal seria. Nota: Aracne, presunçosa tecelando a Lídia, desafiou Minerva, que a transformou em aranha, rasgando o trabalho que ela fizera e que foi a causa da sua desgraça. Ó Roboão, já não mais é funesta a tua figura aqui, apavorada no carro, em fuga que ninguém contesta. Nota: Roboão, sucessor de Salomão no trono de Israel, aumentou os impostos e teve de fugir da população. Mostrava ainda o duro chão da estrada, como Almeon, a própria mãe, fez caro da infausta joia parecer ornada. Nota: Almeon, como é contado na Eneida, matou a mãe Erífide para vingar a morte do pai, Anfiaral, causada por ela ao se exibir orgulhosamente com o colar recebida do marido, revelando assim o esconderijo deste. Anfiaral, sendo vidente, sabia que seria morto na guerra contra Tebas, de que, descoberto, foi obrigado a participar. Mostrava a ruína e o morticínio ímpio que fez Tamires quando disse a Sírio: sangue ansiaste, e eu de sangue te sacio. Nota:
Senaqueribe, orgulhoso rei dos assírios, ousou desafiar o rei da Judéia, Ezequias, e teve o seu exército destruído durante a noite por um anjo. Voltando a Nínive, foi morto por seus filhos, inconformados, no templo onde rezava. Mostrava o desbarato do retiro dos assírios na morte de Holoferne e os despojos de seu suplício Diro. Nota. Tamires, rainha dos citas, vencendo na guerra Ciro, rei dos persas, mandou cortar-lhe a cabeça, que atirou num balde cheio de sangue. Fim da nota. Vi Troia em cinzas até o imo cerne, ó Ilion, como abjeto e revel, gravado ali teu gênio se discerne. Qual mestre de estilete ou de pincel recriaria figuras e motivos, que lá de todos obteriam laurel? Mortos, os mortos pareciam, e os vivos, vivos. Melhor não viu quem verdadeiros os viu, que eu, que só os vi figurativos. Agora ide soberbos e altaneiros filhos de Eva, e não baixeis a fronte, para não verdes os vossos maus carreiros. Tínhamos jamais volteado o monte gasto mais, sem tê-lo percebido, do caminho do sol para o horizonte. Quanto o que à minha frente precavido andava começou, levanta a testa, não é mais hora de ires distraído. Vê o anjo de Deus que lá se apresta a chegar para nós e vê que torna do serviço do dia a ancila sexta. Dei reverência os modos teus adorna, para que dê ao nosso fim sua proteção, e pensa que este dia não mais retorna. Reconheci sua usual exortação contra a perda de tempo, assim que aquela não podia ser-me obscura na ocasião. Chegava a nós, criatura bela, branco vestida, e, no semblante, qual trêmula surge a matutina estrela. Abriu os braços e asas por igual e disse: chegava a nós a criatura bela, branco vestida e no semblante, qual trêmula surge a matutina estrela. Abriu braços e asas por igual e disse: vinde, ora aos degraus chegais que a ascensão vossa tornará trivial. Poucos a este convite ora vem mais, ó raça humana, para se alçar criada, por que razão a pouco vento cais? Levou-nos aonde a rocha era sulcada, aí roçou-me co asas à fronte e, após, segura, prometeu-me a andada. Como à direita, para subir ao monte, lá onde a igreja está, que a bem regida cidade à vista sobre o Rubaconte. Florença. Fecha a nota. É completada a íngreme subida, com a escadaria nos tempos outros feitas, que eram certos caderno e medida. Encetando a jornada nossa messe, beati pauperes espírito, vozes num canto ouvi, que a palavra emudece. Ah, quão diversas estas das atrozes passagens infernais, que aqui, com cantos, chega-se, e lá, com lamentos ferozes. Ia já subindo pelos degraus santos, e a subida nada mais leve parecia que qualquer meu andar por outros planos, donde eu, mestre, qual peso me teria sido levado por este estar ligeiro, assim que o andar fadiga desafia. E ele, quando em tua testa o derradeiro pé dos que restam, já quase sumidos, for apagado como foi o primeiro. Terás, por boa vontade, os pés movidos, tão que não só não sentirão fadiga, mas gostarão de serem impelidos. Fiz então como alguém que absorto siga, com algo na cabeça sem o saber, mas quando acenos dos outros o intriga. Logo a mão dispõe-se a conhecer, procura e acha a situação aclara, que a vista só não pode resolver. Levei a mão direita à testa, para constatar que só 6 ela sentiu, das letras que aquele anjo me gravara. O que observando, o mestre me sorriu. Canto 13º. Estamos na segunda cornija do Purgatório, a dos invejosos, que dá a impressão de ser quase desabitada. Virgílio pede, numa oração ao sol, a indicação do caminho a seguir.
passam vozes altas, lançando apelos em favor do amor ao próximo. Encontram eles, afinal os penitentes, sentados contra a encosta e sustentando-se uns aos outros, como os mendigos cegos que, nos festejos religiosos, esperam a esmola sem pedi-la, contando apenas com o efeito da exibição de sua miséria. Aproximando-se deles, Dante verifica que tem as pálpebras costuradas com arame e hesita em lhes falar sem ser visto. Encorajado por Virgílio, pergunta-lhe então por alguém latino. Responde o espírito de Sápia, que confessa ter sido invejosa e desejosa da desgraça alheia, tendo se arrependido só na última hora. Acolherá as preces que ele lhe fizer, em favor da abreviação de sua pena no purgatório. Chegávamos da escada, já ao final, onde a segunda vez é recortado o monte que, ao subi-lo, extingue o mal. Aí também o monte é contornado de uma cornija igual à precedente, sendo, porém, seu arco mais fechado. Não há uma lá, não lavoura aparente, na pista lisa, nem na sua nuca encosta, da cor bruta da rocha unicamente. Se esperarmos de alguém uma proposta, dizia o poeta, temo, em meu pensar, que muito atraso advirá dessa aposta. Depois, ao sol firme querendo-o olhar, do seu lado direito ele fez centro, e, em torno dele, o seu esquerdo fez girar. Ó lume em quem a minha fé concentro, pelo caminho no qual me conduzes, dizia, me guia para o certo daqui dentro. Tu, o mundo, aqueces e sobre ele luzes, se outra razão contrária não houver, sejam-me sempre minha guia tuas luzes. Quanto é uma milha no nosso dizer? Em pouco tempo, a 3 passos decididos, pronto, venceremos por certo querer. E eis, voando para nós, agora ouvidos mas não vistos, espíritos lançando para a mesa do amor convites fidos. A voz primeira que passou voando, Vinum nombo habent, falou alto, sem parar, e adiante foi reiterando. Nota. Eles não têm vinho. Foi o pedido da Virgem nas núpcias de Canaã a Cristo, que aí realizou o seu primeiro milagre transformando a água em vinho. E antes que essa voz passando além se apagasse, uma outra. Eu sou Orestes, passou gritando, e não parou também. Nota. Eu sou Orestes, foram as palavras de Pilades, apresentando-se para substituir seu amigo Orestes, condenado à morte. Fim da nota. Ó Pai, que avisos, perguntei, são estes? Logo a minha uma outra voz mas basta, aquele amai de quem mal recebestes. Nota. Palavra de Cristo no Sermão da Montanha. E o meu bom mestre, este Giro Vergasta, o pecado da igreja, donde é aposto, senso de amor às tiras da vergasta. O freio deve ser ao som oposto. Tu também o ouvirás no meu pensar, antes que chegue perto do perdão ao posto. Mas fixa ao alto agudamente o olhar, e então verás da encosta à nossa frente, e, ao longo do sopé, gente a se sentar. Vi então, olhando mais atentamente, que as sombras lá sentadas vestiam mantos da mesma cor do rochedo envolvente. E, chegando ouvi entre tantos os seus rogos, Maria, ora por nós, e mais Pedro, Miguel, todos os santos. Não creio que haja em nosso mundo atroz homem algum que não seria pungido de compaixão pelo que ouvi após. Porque, ao me aproximar, quando exibido o seu penar tive, em mudos recados, foi-me dos olhos grã pesar premido. Por vis cilícios os via magoados, cada um no outro a procurar sustento, e todos pela encosta sustentados. Assim levam os cegos em seu tormento, frente às igrejas e em súplica muda, um no ombro do outro apoia o mento, para que, das gentes a piedade acuda, mas preste, não pela palavra cega, mas pelo aspecto que por si os ajuda. E como para o cego o sol não chega, assim aos pecadores de que eu falo, o céu seu resplendor também lhes nega.
que as pálpebras lhes cose, para ocultá-lo. Arame, gavião bravio, se usa fazer para quieto conservá-lo. Temendo cometer um desafio, por vê-los e falar-lhes sem ser visto, voltei-me ao conselheiro correntio. E ele, que o meu embaraço havia previsto, voltou-se e disse sem ser perguntado: Fala, e sê breve, que serás benquisto. Virgílio andava pelo externo lado da trilha, donde pôde se tombar. Pôr de encosto, nenhum se... Virgílio andava pelo externo lado da trilha, donde pôde se tombar. Pôr de encosto nenhum ser abrigado. E do outro lado estavam a sentar as sombrias tristes. As sombras tristes. Da horrível costura presa, sua dor pingava devagar. Voltei-me a eles e, gente segura, comecei, de alcançar o alto lume, que é de vosso desejo só a procura. Que logo a graça, as escumas consume da nossa consciência, para que claro possa nela correr da mente o flume. Dizei-me, caso vos for grato e caro, se há entre vós um espírito latino, bom lhe seria não ser de mim ignaro. Irmão, aqui qualquer um é citadino, de uma cidade só, mas hei entendido que na Itália vivera peregrino. Foi o que ouvi, alguém ter respondido bastante à frente de onde me encontrava, donde avancei por me fazer ouvido. Entre eles, esperar um demonstrava. Por mim? Como? Se alguém me perguntar, como um cego ele o queixo levantava. Dante responde a uma pergunta imaginária com a observação de que os cegos procuram a atenção que desejam levantando o queixo. Espírito que afundas por te alçar, se foste tu quem me falou, disse eu, faz-te sabido por nome ou lugar. Fui de Siena, e com estes, respondeu, aqui depuro a minha vida ímpia, rogando àquele pelo favor seu. Sábia não fui, ainda que sápia nomeada. Saber de outrem os danos, mais que a minha ventura me sorria. Pra que não creias que eu te pregues enganos, ouve o exemplo da minha insanidade, quando descia já o arco dos meus anos. Estava em guerra, então minha cidade, perto de Cole, com seus disputantes, e eu rogava a Deus por sua vontade. Derrotados, em fugas, as infamantes caçadas, vendo-os submetidos, loucamente alegrei-me como nunca dantes. Tanto que levantei a cara louca, a Deus gritei, ora, já não te temo, qual fez o Melro por bonança pouca. Nota. É proverbial na Itália a citação do Melro, que saiu do ninho confinado em passageira bonança. Paz, enfim, desejei com Deus, no extremo de minha vida, e ainda não teria sido encurtada, pelo que aqui eu gemo. Minha dívida, sem a ajuda pia que deu, nas preces suas me recordando, pier pertinaio para minha alforria. Mas tu quem és, que andas indagando com os olhos soltos nosso triste estado, como suponho, e falas respirando. Mas por encanto voltarei, respondi, com o olhar vedado, mas por pouco, que rara foi a vileza de, com inveja, tê-lo a alguém voltado. Maior é o medo, que a mente me apressa, da pena que aqui embaixo cumpre a gente, tanto que aquele fardo já me pesa. Nota. Dante diz que voltará, depois da morte, para cumprir esse seu pecado, mas por pouco tempo, por não ser invejoso. Mais teme o castigo que cumprem os da cornija inferior, pois reconhecem em si a culpa da soberba. Fim da nota. E ela a mim. Quem então estranhamente te trouxe aqui? Sim, dá volta a tu cresça. E eu? Foi este que aqui está silente. E vivo estou, e portanto a tua vez, ó alma eleita, hora é de me pedir que eu mova lá, por ti, os mortais meus pés. Ó, quão extraordinário isto é de ouvir, tornou-me. Isto é sinal que Deus te quer, pois tua prece é a que pode me servir.
Rogo-te mais por teu maior querer, se pisares a terra de Toscana, de junto aos meus a minha fama erguer. Tu os acharás entre essa gente insana, que em Talomone perderão, como antes perderam a esperança em busca a Diana. Nota: os habitantes de Siena, sonhando com uma saída para o mar, confiaram na possibilidade de desviar os rios Diana e Talomone para transformarem-se em gentes do mar, almirantes. Fim da nota. E ainda mais perderão os almirantes. Canto 14. Ouvindo a conversa de Sápia com Dante, a alma de Guido del Duca pergunta-lhe quem ele é. Respondendo, Dante só descreve a posição geográfica de Florença, sem nomeá-la, o que desperta a curiosidade de outra alma presente, a de Ranieri da Calboli. Em resposta, Guido atribui a reticência de Dante à sua vergonha pelo descalabro dos costumes das mulheres florentinas e faz a Dante um longo relato dos grandes personagens de outrora. Retomando seu caminho, os poetas ouvem passar vozes no ar, como de trovões que citam exemplos de inveja castigada. Esse quem é, que o monte a percorrer anda, sem ser por morte ainda liberto, e os olhos abre e fecha a seu prazer. Quem é, não sei, mas só não está por certo, para que nos fale com brandura e gosto, tu lhe pergunta, que lhe és, está mais perto. Quem é, não sei, mas só não está por certo, para que nos fale com brandura e gosto, tu lhe pergunta, que lhe estás mais perto. Dois espíritos, um contra o outro posto. Assim me comentavam com surpresa, e, para mim, depois alçando o rosto. Um deles disse, ó alma, que andas presa em teu corpo, e caminhas para o céu, nos conforta e nos diz, por gentileza, donde vens e quem és, que nos proveu tamanha maravilha, tanta graça que te acode, qual nunca aconteceu. E eu. Por metade da Toscana passa um rio, que de Falterona escoa e em seu curso 100 milhas ultrapassa. De junto dele eu trago esta pessoa, dizer quem sou seria falar em vão, que ainda muito o meu nome não ressoa. Se bem entendo a tua exposição, falas do Arno, então me respondeu logo o autor da primeira indagação. E o outro, a ele. Mas por que escondeu esta pessoa daquele rio o nome, como de portador de vil label? E ele, como quem preste um caso tome a si, tornou. Não sei, mas certo é o anseio meu, que pereça desse vale o nome, que desde o início, onde o monte é tão cheio, do qual o pelouro no fim se desprende, que poucos possam superá-lo, eu creio. Nota. Pelouro, nome antigo do cabo Faro, na Sicília, que pensava-se ter estado antigamente ligado à península italiana. Fim da nota. Até onde para restaurar se rende o que o céu sempre enxuga da marinha, que pro fluxo dos rios após descende. A virtude é enjeitada qual daninha serpe, por todos, ou por desventura da terra, ou mal-querer que os desencaminha. Donde tem tão mudada a sua natura, do triste vale a povoação abjeta, como se Circe a tivesse em sua cura. Nota. Circe, famosa maga da Odisseia que transformava seus amantes em porcos. Fim da nota. Entre porcos, mais dignos de boleta que de alimento para consumo humano, seu primo curso o pobre rio enceta. Cães encontra depois, descendo ao plano, que rosnam mais do que a sua força possa, e, enfim, lhes torce a cara, e segue o fano. Sempre descendo, à medida que engrossa, lobos tornarem-se esses cães com prova, essa maldita e desditosa fossa. Chegando após até a mais funda cova, ela encontra raposas tão astutas que vencem de armadilhas toda a prova. Não calarei por evitar escutas, e, aquele, bom será se isto lembrar,
que me predizem fontes absolutas. Nota. Aquele é Dante. Fim da nota. Vejo o teu neto caçador tornar-se desses lobos na margem altiva do fero rio, a os aterrorizar. Nota. Florença. Fim da nota. Vendo deles a carne ainda viva, depois abate-os como velho gado. Muitos da vida e, a si, da honra priva. Da triste selva sai ensanguentado e a deixa tal que, até dentro em 1000 anos, não voltará ao seu primeiro estado. Como, ao anúncio de penosos danos, aquele que o escutar, turba-se o rosto, donde que venham agressões ou enganos. Assim, o outro que estava a ouvi-lo posto, vi entristecer e conturbar-se todo, ao discurso entender a si proposto. Pelas palavras de um, e de outro modo, curioso de seus nomes conhecer, os inquiri, rogando com denodo. Estás querendo ora me convencer? O que falar então recomeçou. Ah, o que negaste a mim, te oferecer? Mas, pois, que em ti reluza, Deus optou. Tanto a sua graça, não serei esquivo. Guido del Duca, então saibas quem eu sou. Nota. Guido del Duca, de quem pouco se sabe, fora juiz. Fim da nota. Fui, na inveja, tão árdego e impulsivo, que em minha cara, ao ver do outro a boa sorte, verias da inveja o livor ostensivo. Minha semente, essa palha me sorte. Ó, gente, por que teus desejos pôr onde exclusão pretendes de consorte? Nota. Exclusão de consorte é a proibição do acesso de parentes a cargos públicos. Fim da nota. Este é Rinieri. É este a glória e o honor da família dos Calboli. Ninguém tornou-se herdeiro, mais do seu valor. Nota. Rinieri da família dos Calboli de Forlì foi político e guerreiro nas lutas entre guelfos e ghibellinos na cidade de Parma e Forlì. Fim da nota. Não só sua estirpe falta está do bem, do pó ao monte, e da marinha ao reno, mas do essencial ao vero e ao bom também. Que entre esses marcos todo o espaço é pleno, de serpes venenosas que muito tarde se extinguiriam, só por cultivo ameno. Onde o bom Lísio e Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido de Carpigna, que Romanha mais não se abastarde, quando Bolonha um outro Fabro aninha, quando em Faenza um Bernardim de Fosco, gentil rebento de simples graminha. Não te surpreendas com meu pranto, ó tosco, ao recordar Guido da Prata, quando ele e Daso Ugolin viviam conosco. Federico Tignoso com seu bando, e os Anastágio e a casa Traversara, a uma outra gente sucessão faltando. Damas e paladins, afãs ou rara folga, inspirando amor e cortesia, quando a gente ainda má não se tornara. Bretinoro, fugir te valeria também, pois foi-se a tua família vera e mais gente a escapar da felonia. Bem faz bagna cavalo, que não gera, e mal faz castrocaro, e, pior, cônio, que, a criar condes tais, se destempera. Bem farão os pagani, que o demônio deles se irá, mas não por isso puro conservarão seu velho patrimônio. Ó, Ugolin de Fantolim, seguro é o teu nome, a faltar quem mais o ostente, que possa, ao mal fazer, torná-lo obscuro. Ora vai, tosco e o gosto me consente mais de chorar, agora que falar, tanto o discurso me oprimiu a mente. Nota: desses personagens faltam notícias importantes. Percebíamos que nos sentiam andar as caras almas e que,
assim calando, faziam-nos no caminho confiar. Sós tendo então ficado, nos adiantando, como um brusco corisco que o ar fenda, passou uma vez por nós, alto falando. Nota. Guido del Duca se despede os poetas. Retomando o caminho, ouvem vozes tonitruantes. Fim da nota. Matar-me-á qualquer que hora me prenda, e fugiu qual trovão já esvaecido, ao ocorrer que a sua nuvem se renda. Nota. Palavras de Caim a Deus logo após matar Abel. Fim da nota. Tão quão essa voz sumiu de nosso ouvido, veio passar outro agudo fracasso, a modo de ribondo repetido. Aglauro eu sou, que me tornei molaço, e eu, para me aconchegar ao meu poeta, movi à direita, e não à frente, o passo. Nota. Aglauro, filha do rei de Atenas, quis, por inveja, impedir os amores de sua irmã, Herce, com o deus Mercúrio, que a transformou em pedra. Ovídio, Metamorfoses. Fim da nota. Já, toda a voz tendo restado quieta, disse-me: foi aquele o freio antigo, que ao homem deveria fixar sua meta. Mas vós bicais a isca, e o inimigo, agarrai-vos co o anzol, que vos atira, pouco valendo então freio ou castigo. O céu vos chama, e a vossa volta gira, mostrando-vos a sua beleza eterna, e o vosso olhar somente a terra mira, pois vos castiga quem tudo governa. Canto 15º. Aproxima-se o fim do dia e Dante vê aparecer uma luz intensa. É o anjo que lhes indica a subida para a terceira cornija, a dos iracundos, mais suave que a anterior. No caminho, Virgílio diz a Dante que, ao contrário dos bens terrenos, os bens celestes não diminuem ao serem repartidos entre mais indivíduos. Agora, os exemplos de mansuetude, a virtude oposta ao pecado da iracúndia, são apresentados como cenas reais acontecendo. Na primeira, é a Virgem reencontrando com doçura no templo, sem repreendê-lo, o menino Jesus, que sumira de seu controle. Depois, Pisístrato, rejeitando a ira de sua mulher contra o homem que lhes abraçara a filha. Em seguida, a cena de Santo Estevão sendo apedrejado e pedindo a Deus perdão a seus agressores. Prosseguindo, os poetas encontram densa fumaça. Quanto até se esgotar a hora terceira, desde a alva, cumpre o seu rodar a esfera, qual de incessante infantil brincadeira. Tanto o curso do sol tinha de espera, para até o poente completar seu prazo, lá o entardecer, e aqui meia-noite era. Nota. Tanto faltava para o sol terminar seu curso quanto ele havia percorrido desde o começo do dia até a hora terceira, 9 horas da manhã. Faltavam, portanto, 3 horas para o pôr do sol no purgatório. Fim da nota. Seus raios nos feriam de frente e raso, pois tanto contornáramos o monte que direito seguíamos para o ocaso. Quando senti que me pesava a fronte pelo clarão, maior que o precedente, e o assombro ante a incerteza de sua fonte. Donde as mãos levantei rapidamente para sobre as celhas, qual viseira, até-lhe efeito limitar tão afligente. Como quando, da água ou de um espelho, o raio salta para a oposta parte, para lá subindo de modo parelho. Ao que desce, e como este se disparte, do fio do prumo, na mesma medida, como nos mostram experiência e arte. Nota, o que Dante chama cair da pedra é o prumo. Dante quer dizer que o raio refletido forma, com a vertical, um ângulo igual ao formado pelo raio incidente, com o plano horizontal. Fim da nota. Tal pareceu-me, de luz refletida, posta-me à frente, o estorvo padecer, do qual eu tive a vista então fugida. Que é isso, pai? Do qual tanto se quer barrar, não posso que seja bastante, disse eu, e sindo para nós se mover.
Que ele ainda te ofusque e não te espante. Tornou-me o anjo do céu que se apressura a convidar, para que suba-se avante. Logo o efeito para ti, de tal figura, molesto não será, mas prazeroso, quanto a sentir, já te dispôs natura. Ao alcançarmos o anjo venturoso frente a uma escadaria menos penosa que as outras, aqui entrai, disse amistoso. Acompanhou-nos a harmonia ditosa, Beate misericordes, e o conceito, depois expresso, tu que vences, goza. Subindo sós, meu mestre e eu, o jeito imaginei de, juntos, caminhando de sua palavra, adquirir bom proveito. E a ele então voltei-me perguntando, que entendia de romanha alma eminente, exclusão e consorte mencionando. E o mestre, de sua culpa o dano sente. Aquele e a quem no mesmo caso esteja ele adverte, que após não se lamente. Porque de um bem comum que alguém deseja, repartido, de um tanto ora o Senhor, já tem, e dos restantes teme a inveja. Mas se fosse levado só para o amor da esfera superior nosso querer, não teríamos no peito tal temor. Lá, por quantos mais nossos se disser, mais cada um vai possuir de bem, por caridade a mais no claustro arder. Nota. Um bem terreno distribuído entre muitos desperta inveja em cada um deles, mas um bem voltado para o amor da esfera celeste torna-se maior quanto mais pessoas o alimentem com sua caridade. Fim da nota. Satisfação nenhuma me provém, tornei, de mudo não me ter mantido, pois recolho mais dúvidas também. Como admitir que um bem, distribuído entre mais donos, torne os ricos mais que se fosse por poucos possuído? E ele, é porque nas coisas terrenais, ora, tão só a tua mente se atém, que colhe trevas das luzes reais. Aquele imenso e inefável bem que está lá, assim corre ao amor, como a luz do corpo raio vem. Nota. Deus distribui amor às pessoas capazes de recebê-lo, assim como a luz incide preferencialmente nos corpos polidos, mais capazes de refleti-la. Essa bela imagem não corresponde, infelizmente, às nossas leis da física. Fim da nota. Tanto se entrega quanto acha calor, quanto mais caridade assim se estende, sobre ela cresce o eterno valor. Quanto mais gente lá em cima se entende, mais há para bem amar, e ama-se mais, tais como espelhos que um do outro esplende. Se isso não te convence, ora que vais encontrar Beatriz. Ela, a contento, te aplacará esta dúvida e outras tais. Volta, ora, para o restante, o teu intento, dos 7P, até que hajam sumido, que só se apagam com o arrependimento. Nota. O 7P que o anjo porteiro gravou na testa de Dante é a entrada do purgatório. Fim da nota. Quando ia dizendo, já estou convencido, já chegado me via outro cordão, que ao olhar atento me deixou entretido. Sentia por uma estática visão, ora subitamente ser levado ao ver, num templo, em meio à multidão. Uma mulher no altar com o cuidado meigo de mãe, dizendo, filho meu, por que conosco assim te has comportado? Nota. É a Virgem encontrando no templo Cristo, ainda criança, que estava extraviado. Fim da nota. Não viste aflitos o teu pai e eu à tua procura? E como então calou, minha visão já desapareceu. E outra mulher, com as faces se mostrou banhadas da água que, da iniquidade o despeito destila, que aguentou. Nota. É a mulher de Pisístrato, dizendo, se és tu o dono da cidade, que nomear pôs os deuses disputando, e onde reluz tanta genialidade? Pune, ó Pisístrato, o braço nefando que a nossa filha ousou ter abraçado, e o chefe apareceu, benigno e brando.
respondendo com um jeito moderado: que faremos com quem nos desacata, se quem nos ama é por nós condenado? Vi gente acesa, após de ira insensata, um jovem lapidar no furor seu, um ao outro incitava: mata, mata. E o via até que a morte o abateu. Fazer, mesmo curvado para o chão, de seus olhos janelas para o céu, rogando para o Senhor, em sua aflição, perdão aos seus verdugos desumanos, o semblante que pede compaixão. Nota: é a lapidação de Santo Estevão. Fim da nota. E, após volver minha alma aos dons humanos, que fora dela são os verdadeiros, reconheci meus não falsos enganos. Meu guia, que viu meus estirões primeiros, que faz quem do sonhar se desvencilha. Que tens? Disse. Que não sustens inteiros teus membros, mas andastes de milha olhos, baços e pernas vacilantes, como de quem ebriez ou sono pilha. Nota: corrida que se realizava todo domingo de quaresma em Verona e dava como prêmio um pano verde. Fim da nota. Ó Pai, tornei-lhe as visões que pouco antes tive, vou te contar, se ao ouvir-me aquieces, quando fiquei com as pernas hesitantes. E ele: se tu sem máscara tivesses sobre o rosto, não me estaria vedada a menor reflexão que me escondesses. O que tu viste foi porque te agrada abrir o coração à água da paz, que de sua eterna fonte é despejada. Não te indaguei, que tens? Como alguém faz, que olha só para o olhar e mais não vê, quando desfalecido o corpo jaz. Mas perguntei por te dar força ao pé, como ao mandrião se incita ao voltar lento para a ocasião que um novo dia lhe dê, já andando para o poente, sempre atento, para além do que podia o olho estender-se, contra do ocaso o fulgor virulento. E eis, pouco a pouco, um grão fumo abater-se sobre nós, tão como a noite escuro, dele, sem modo haver de defender-se, ficamos sem visão e sem ar puro. Canto 16. Os poetas seguem caminho envoltos na densa fumaça e ouvem os espíritos dos iracundos invocarem o Cordeiro de Deus. Aproxima-se um espírito a Dante, maravilhado por vê-lo fender a fumaça ao se movimentar. Dante lhe confirma que está ainda de posse do seu corpo e pergunta se estão no caminho certo. Indaga-lhe depois sobre quem ele tenha sido em vida. É ele um lombardo de nome Marco, que diz ter conhecido a vida e agido sempre retamente, embora os costumes tivessem já se corrompido. De quem é a responsabilidade? Dos próprios homens, que não sabem usar o seu livre-arbítrio com a cumplicidade da Igreja que descuida do seu poder religioso para conquistar o poder político. Chegados aonde uma luminosidade indica a presença do anjo da terceira cornija, Marco se despede. Treva de inferno, ou de noite deserta de toda estrela, sob um pobre céu, das mais pesadas nuvens e coberta. Nunca me fez para o olhar tão grosso véu, nem para o tato tão áspero do tecido, como o fumo que lá nos envolveu. Até de abrir os olhos impedido, o bom mestre, acorrendo ao meu resgate, veio me oferecer seu ombro fido. E como cego que atende ao rebate do guia para não perder-se ou tropeçar em algo que o moleste ou até o mate, eu seguia pelo amargo e sórdido ar, ouvindo meu senhor que repetia: cuida bem para de mim não te afastar. E ouvi um coro de vozes que entendia: rogar por paz e por misericórdia ao Cordeiro de Deus, que a culpa expia. Sempre Agnus Dei, a entrada monocórdia, e tinha toda a voz um modo só, entre elas demonstrando sua concórdia. Mestre, é de espíritos mesmo esta mó que ouço? Indaguei, e ele: tu bem compreendes, da iracúndia eles vão soltando o nó. E tu quem és que o nosso fumo fendes?
e de nós falas quais de um diferente tempo do que calendas. E tu quem és, que o nosso fumo fendes, e de nós falas quais de um diferente tempo do que em calendas ainda entendes. Foi o que ouvi. E o mestre então, prudente, responde, e dize que saber pleiteias, se este é o caminho que subir consente. Ó alma, disse eu, que aqui te galanteias para voltar bela para quem te fez. Segue-me e eu te direi tudo o que anseias. Irei composta por minha mercês, tornou. E se o olhar o fumo nos empata, nos terá juntos o ouvido em sua vez. E eu, este enfaixe que a morte desata, esta montanha subindo vou eu, chegando da infernal jornada ingrata. E, se Deus, em sua graça me acolheu, até admitir que eu suba para sua corte, de outro modo do que antes prescreveu. Não me escondas quem foste antes da morte. E se eu certo para o passo estou orientado, e que a guia das palavras tuas nos porte. Lombardo fui e Marco fui chamado. Conheci o mundo e amei o ânimo reto, para o qual ninguém mais tem o arco voltado. Para subires, teu rumo está correto, respondeu ele, e rogo-te rezar por mim, chegando ao fim do teu trajeto. E eu, por minha fé, vou me empenhar no que pedes, mas ouve, eu me arrebento buscando de uma dúvida escapar. Que hora é dobrada pelo entendimento das tuas palavras que me tornam certo aqui, e alhures do meu argumento. O mundo todo está mesmo deserto da virtude qualquer, como disseste, e de malícia grávido e coberto. Mas rogo que o motivo alguém me preste, para que o veja e o mostre aos outros, nu, do que ora o céu e ora o mundo se investe. Fundo suspiro lhe acabou num de pesar. Depois disse, ó irmão vivente, o mundo é cego, e dele é que vens tu? Vós toda a causa atribuis somente aos astros, como se tudo movido fosse por eles necessariamente. Estaria, se assim fosse, em vós destruído o livre-arbítrio, e justo não seria o justo ser premiado, e o mal punido. O céu nossas tendências inicia, mas não todas, pois nos é dada a luz que o bem do mal distinguir propicia. E que ao nosso querer, livre dá jus, a batalha com o céu, que, em luta dura, se bem se nutre e a vitória conduz. A maior força é a melhor natura, livres, sujeitos sois, só aquela cria, vossa mente, da qual o céu não cura. Logo, se o mundo agora se desvia, busque-se a causa em vós, que em vós se aninha. Para tal, agora te serei o guia. Surge da mão daquele que a acarinha, ainda antes de criá-la, a alma ilibada, que tal como inocente menininha, que, como chora, ri, não sabe nada, mas, movida por seu ledo fator, volta com gosto para o que lhe agrada. De pouco bem logo sente o sabor, e aí se engana, e a sua procura corre, se freio ou guia não dobra o seu amor. Pela lei necessária que a socorre, e é necessário um rei que possa ver, ao menos da veracidade a torre. As leis aí estão, mas quem as vai reger? Ninguém. Cascos fendidos seu pastor não tem, embora possa remoer. Nota. Alude à lei mosaica que proíbe aos judeus ingerirem carne de animais que sejam ruminantes e tenham o casco bipartido. O seu senhor é o Papa Bonifácio VIII, que não tem essa última característica, mas tem a de remoer. A gente, então, que só vê o seu senhor cuidar dos bens que ela também deseja, deles também se passe sem pudor. Bem vês que um mau exemplo, esse é quem seja todo intento, do povo inverecundo, não que corrupta a sua natura seja. Roma, que seu império fez jucundo, tinha 2 sóis, que uma e outra estrada mostravam, a de Deus e a do mundo. O outro apagou, juntou-se a espada ao báculo,
e por certo não adianta a nenhuma a outra força acrescentada, porque agora uma a outra não espanta. Se não me crês, considera essa espiga, que pelo fruto se conhece a planta. Na terra que os rios Pó e Ade abriga, virtude e cortesia era encontrada, antes que Frederico houvesse briga. Pode sem susto ser atravessada, agora por alguém que se intimida, pelo encontro eventual de gente honrada. 3 velhos, só lá guardam a esquecida antiga norma, lamentando o tardo apelo à sua almejada melhor vida. Conrado da Palazzo e o bom Gerardo, e Guido da Castel, que se nomeia pelos franceses o simples lombardo. Nota: a Lombardia vivia em paz antes do imperador Frederico II ser combatido pelo Papa. Agora é impossível encontrar lá gente honrada, com exceção de 3 velhos, Conrado da Palazzo, Gerardo da Camino e Guido da Castel, conhecido como o simples lombardo. Fim da nota. Pois a Igreja de Roma que planeia ter em si 2 poderes confundidos, cai na lama e conspurca a si e a sua preia. Teus argumentos, tornei, são cabidos, e ora entendo também por que da herança foram os filhos de Levi excluídos. Nota: os sacerdotes hebreus, os levitas, não podiam ter bens terrenos. Fim da nota. Mas qual Gerardo esse é que a antiga usança ainda dizes guardar da extinta gente, na exprobação da atual intemperança? Que a tua fala me engane, ou que me tente, creio eu, tornou. Toscana a reconheço, mas de Gerardo não parece ciente. Por outro sobrenome o não conheço, salvo que o tome da sua filha Gaia. Deus esteja convosco, e me despeço. Nota: os comentaristas têm notícias poucas e contraditórias sobre essa Gaia, filha de Gerardo da Camino. Fim da nota. Vê o novo albor que pelo fumo raia, já branquejar, pois eu devo partir, antes que em mim o olhar do anjo caia. Logo voltou-se e mais não quis me ouvir. Canto 17. Tendo-se dissipado a fumaça, os poetas retomam o caminho, e Dante tem visões representando exemplos de ira punida. Na primeira, ele vê Procne, que, por sua ira, foi transformada em rouxinol. Vê depois Amã crucificado por ordem de Assuero, seguido por Lavínia, que chora o suicídio da mãe. E aparece o anjo que lhe indica a subida para o 4º círculo, o dos preguiçosos. Lá chegados, já é noite, o que os impede de seguir, e Virgílio aproveita a oportunidade para discorrer sobre o amor, que pode ser semente de toda virtude ou de muitos erros, conforme o objeto em quem é aplicado e o modo, falto ou excessivo. É o amor aplicado de modo faltoso que causa os pecados espiados nos 3 primeiros círculos. Neste em que estão, o 4º, que é o dos preguiçosos, estão os que fraquejaram na aplicação dos seus sentimentos, e o amor excessivo, que esteve na origem dos erros dos ávaros e pródigos, dos gulosos e dos luxuriosos, dos seguintes 3 círculos, ele deixa o entendimento de Dante. Leitor, se envolto em alpestre cimeira foste por névoa que a visão impeça, qual membrana dos olhos da toupeira? Recorda como, quando a fria e espessa nuvem começa a se esgarçar, a esfera do sol já frouxamente a atravessa, e poderá formar a imagem vera da aparição que eu tive renovada do sol, que para o ocaso ora pondera. Assim, acompanhando a fiel andada do meu mestre, saí das auras pretas para os raios que morriam já na baixada. Ó imaginação, que até nos vetas de nós mesmos e da desarmonia podes nos aportar de 1000 trombetas. Quem te move, se o senso não te guia? Move-te um lume que no céu se forma por si ou por querer que a terra o envia. Aquela que mudada teve a forma, na da ave que a cantar mais se deleita, em minha fantasia tomava forma. Nota: aquela que mudada teve a forma, na da ave que a cantar mais se deleita, em minha fantasia tomava forma. E aí,
ficou minha mente tão estreita em si, que coisa alguma que de fora viesse seria mais por ela aceita. Rompeu-me na imaginação agora um homem que, crucificado e fero, mostrava estar para morrer na hora. À volta dele estava o grande Assuero, Esther, sua esposa, e o justo Mardoqueu, que na fala e na ação foi tão severo. Nota: Amã, ministro do rei persa Assuero, decretara injustamente a crucificação do judeu Mardoqueu. Pela intervenção de Esther, sua esposa, o rei trocou à última hora o condenado pelo próprio Amã. Fim da nota. Quando então essa imagem se rompeu por si mesma, tal qual bolha estalada quando a água lhe faltou donde acendeu, me apareceu toda em pranto banhada, ó rainha, clamando uma menina. Por que de raiva quiseste ser nada? Para não perder Lavínia, em tua morfina loucura me perdeste e é o meu penar. Mãe, não por de outrem, mas por tua ruína. Nota: a menina é Lavínia, filha do rei Latino, que se dirige à mãe, suicida, por não suportar o casamento da filha com Enéas. Lavínia havia sido prometida pelos pais ao rei Turno, que foi vencido por Enéas. Fim da nota. Como um sono é rompido ao golpear nova luz, de repente, olhos fechados, que ainda estremece antes de declinar. Foram meus devaneios derrubados, logo que um lume o rosto me açoitou, muito maior que os sempre vivenciados. Voltei-me para indagar, quando soou uma voz que dizia: aqui é a subida? O que de outra atenção me desviou, e fez minha vontade decidida, a origem dessa voz procurar que, até encontrar sua busca, não a ouvida. Mas como o sol que oprime o nosso olhar, e, por excesso, a sua figura vela, assim vi aqui o poder meu falhar. Este é um anjo do céu, que nos revela da subida o caminho, e o apelo escusa, e com seu lume a si próprio cancela. Conosco age como o homem consigo usa, pois quem rogo, aguardando o amparo a dia, maldosamente dispõe-se à recusa. Ora, há tanto convite, a nossa via vamos, antes que o escuro sorrateiro nos obrigue a aguardar um novo dia. Senti um adejo de asa sobre mim, e, beati pacifici, senti um adejo de asa sobre mim, e beati pacifici, dizer: os que estão salvos da ira ruim. Alto já sobre nós vimos bater últimos raios, da noite os sinais, e estrelas começavam a resplender. Ó, meu vigor, por que razão te esvais? Dizia comigo ao sentir que para a lida as minhas pernas já não podiam mais. E paramos no topo da subida, como, após a procela que eludisse, nau à beira da costa já atingida. Ainda esperei um pouco, para que ouvisse alguma coisa no novo cordão. Depois voltei-me ao mestre meu e disse: Mego pai, dize, qual é a expiação do pecador daqui? De que é culposo? Se os pés param, não pare a tua oração. O amor ao bem, disse ele, defeituoso de seu dever, aqui se revigora, aqui se move o remo preguiçoso. Mas, para que melhor entendas, agora volve tua mente a mim e te assegura algum bom fruto da nossa demora. Nem criador jamais, nem criatura, meu filho, começou, foi sem amor natural ou o que o ânimo procura. O natural nunca erra, enquanto por mau objeto aquele outro pode errar, ou por excesso ou falta de vigor. Enquanto ao primo bem for se voltar, e aos secundários com mente segura, não haverá motivo de pecar. Mas, quando ao mal se volve, ou com mais cura ou menos do que deve, ao bem amigo, contra o feitor emprega a sua feitura. Podes considerar, pelo que eu digo, o amor semente de toda virtude e de todo ato que clame castigo. Ora, por nunca poder da saúde do objeto seu, o amor torcer o rosto, o ódio a si próprio, qualquer um elude. E,
Se existir, não pode ser suposto, cindido do primeiro, um outro ser. Não pode ódio por este ser-lhe oposto. Resta ao próximo vosso o mal querer, sem vosso barro a prosperar daninho, que em 3 modos divide, meu entender. Há quem do declinar do seu vizinho seu gancho espera, e só por isso almeja ver o seu Fausto se tornar mesquinho. Há quem poder e fama, que o bafeja, teme perder caso o outro progrida, pelo que só o contrário lhe deseja. E, enfim, há quem, por injúria sofrida, torna-se de vingança desejoso. O mal do outro, então seu mal revida. Daqui para baixo, esse querer maldoso viste espiar, ora tudo o outro entende. Daqui para baixo, este querer maldoso viste espiar, ora tu o outro entende, que busca o bem, mas de modo faltoso. Cada um confusamente um bem compreende que contente o seu ânimo e o deseja. Logo, para alcançá-lo, ele contende. Se o lento amor vos leva, que fraqueja, ao chegar-lhe este giro vos condiz, que, após justa expiação, a vós o enseja. Outro bem há que ninguém faz feliz. Não é da essência boa que proporciona de todo bem o fruto e a raiz? O amor que a este em excesso se abandona, daqui para cima espia-se em 3 cordões, mas como tripartido se intenciona, calo, para que lhe encontres tu as razões.